O país de hoje tem uma das mais ricas histórias entre qualquer outra nação e alguns dos primeiros desenvolvimentos da humanidade, como a da escrita, da agricultura, urbanização e governo central. Esse país tem uma das civilizações mais antigas que se tem conhecimento. Famoso por suas pirâmides icônicas, pelos seus faraós e também por causa do Rio Nilo, o maior rio em extensão do mundo. Hoje eu te apresento o Egito, um país repleto de cultura, história e de belezas naturais. Tenho certeza que irei prender a sua atenção nesse vídeo. Então, antes da gente começar, já vai se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito, e ative o sino das notificações, porque nós aqui do canal Mapa Mundi preparamos mais outro fantástico vídeo especialmente para você. O Egito foi lar de uma das principais civilizações do Antigo Oriente Médio e, como a Mesopotâmia, mais ao leste, foi o local de uma das mais antigas sociedades alfabetizadas e urbanas. O Egito faraônico prosperou por 3.000 anos por meio de uma série de dinastias nativas. Acreditava-se que os faraós eram deuses e, por causa disso, havia um governo teocrático. É provável que a era faraônica tenha perdurado por tanto tempo justamente devido à equiparação do faraó com o divino. No ano 30 a.C., a era dos faraós teve seu fim. O Egito foi conquistado pelos romanos, que foi sucedido pelo Império Bizantino, até a conquista dos exércitos árabes muçulmanos entre 639 e 642. Nesta época, o Egito se torna um dos centros culturais e intelectuais do mundo islâmico e árabe. Dando um salto no tempo, em 1517 o Império Otomano derrotou os sultões mamelucos que estavam no poder e estabeleceu controle sobre o Egito, que durou até 1798, quando Napoleão I liderou o exército francês em uma breve ocupação no país. A ocupação francesa, que acabou em 1801, marcou a primeira vez que um poder europeu conquistou e ocupou o Egito e definiu o cenário para um futuro envolvimento europeu. A localização estratégica do Egito sempre fez dele um centro para as rotas de comércio entre a África, Europa e Ásia. Mas essa vantagem natural foi melhorada em 1869 com a abertura do Canal de Suez, conectando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. O Reino Unido ocupou o Egito em 1882 e continuou exercendo forte influência no país até o fim da Segunda Guerra Mundial. Com mais de 95 milhões de habitantes, o Egito é o país mais populoso do norte da África, do Oriente Médio e do mundo árabe. O terceiro mais populoso da África, depois da Nigéria e da Etiópia, e o 14º mais populoso do mundo. A grande maioria do seu povo vive perto das margens do Rio Nilo, numa área de cerca de 40.000 quilômetros quadrados, onde a única terra arável disponível é encontrada. As grandes regiões do deserto do Saara, que constituem a maior parte do território do Egito, são escassamente habitadas. Cerca de metade dos habitantes vive em áreas urbanas, com a maioria espalhada pelos centros densamente povoados do Cairo, Alexandria e outras grandes cidades no delta do Nilo. O Egito reconhece apenas 3 religiões: islamismo, cristianismo e judaísmo, tendo o Islão como a religião e o árabe a língua oficial. Outras religiões e seitas muçulmanas minoritárias praticadas por egípcios não são reconhecidas pelo Estado e enfrentam perseguição por parte do governo, que rotula esses grupos de ameaça à segurança nacional. O Egito é um país predominantemente muçulmano sunita, com o islamismo como religião oficial. Estima-se que 85% são identificados como muçulmanos,
14% como cristãos, coptas, e 1% como outras denominações cristãs, embora, sem um censo, os números não possam ser conhecidos. O Egito era um país cristão antes do século VII, e depois que o Islã chegou, o país foi gradativamente sendo islamizado num país de maioria muçulmana, se tornando a religião oficial do Estado. A influência do islamismo no Egito é profunda e abrangente, moldando não apenas a religião, mas também a cultura, a política e a sociedade. Desde a chegada do Islã ao país no século VII, o Egito testemunhou uma transformação significativa em todos os aspectos da vida. A fé muçulmana tornou-se a força unificadora da nação e deixou uma marca definitiva em sua identidade, e trouxe consigo uma série de mudanças. A língua árabe, o idioma do Alcorão, tornou-se predominante, substituindo o copta como a língua principal. A arquitetura islâmica, que embeleza as paisagens urbanas com mesquitas impressionantes e minaretes ornamentados, destaca a rica herança religiosa e cultural do país. Além disso, as práticas islâmicas influenciaram as leis e os sistemas legais do Egito. A Sharia, a lei islâmica, desempenha um papel central na legislação do país, impactando questões como família, casamento, herança e comércio. No campo político, o Islã também exerce uma influência considerável. Movimentos políticos islâmicos têm sido uma força significativa na cena política egípcia, buscando implementar políticas baseadas na interpretação islâmica da lei e da justiça social. Socialmente, o Islã moldou as normas e os valores da sociedade egípcia. A religião desempenha um papel central na vida diária das pessoas, orientando suas práticas religiosas, crenças e interações sociais. Festivais islâmicos como o Ramadã e o Eid al-Fitr são celebrados em todo o país com grande fervor e devoção. Não só nisso, mas a economia do país também é regida pela religião. Um fato curioso é que durante o Ramadã, os muçulmanos devem jejuar da aurora ao pôr do sol nesse período. Não é permitido consumir nada sólido, gasoso ou líquido, incluindo água, soro ou até mesmo fumar. Então, o comércio e indústria local devem se adequar obrigatoriamente às regras de funcionamento e normas alimentícias obrigadas pela lei islâmica. Isso impacta diretamente a economia local, que vou te explicar melhor como ela funciona no próximo capítulo. A economia egípcia depende principalmente da agricultura, das telecomunicações, das exportações de petróleo e gás natural e da indústria do turismo. O país tem uma agricultura forte, sendo o maior produtor mundial de tâmara e um dos 5 maiores produtores mundiais de tomate, cebola, tangerina e berinjela. Outro grande gerador de receita é o Canal de Suez, uma via navegável artificial a nível do mar localizada no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que foi inaugurado em 17 de novembro de 1869, após 10 anos de construção. O Canal de Suez permite que navios viajem entre a Europa e a Ásia Meridional, sem ter de navegar em torno da África, reduzindo assim a distância da viagem marítima entre o continente europeu e o Oceano Índico, com cerca de 7.000 quilômetros. O Canal de Suez tem uma receita estimada de 6,5 bilhões de dólares anuais, perdendo apenas para a receita do Canal do Panamá. Outro setor de muita importância é o turismo, um dos setores mais importantes da economia no país. Mais de 12,8 milhões de turistas visitaram o Egito em 2023, proporcionando uma receita de quase 11 bilhões de dólares. A indústria turística emprega cerca de 12% da força de trabalho local. A necrópole de Gizé, ou Pirâmides de Gizé, é o local mais emblemático do país. Ela também é o destino turístico mais popular do Egito, que desde a antiguidade e era popular no período helenístico, a Grande Pirâmide foi listada por Antípatro de Sidom como uma das 7 maravilhas do mundo, sendo a única delas que ainda existe.
O Egito tem uma grande variedade de praias situadas no Mediterrâneo e no Mar Vermelho, que se estendem por mais de 3.000 quilômetros. O Mar Vermelho tem águas calmas, recifes de corais coloridos, peixes raros e belas montanhas. O país é considerado um polo do turismo histórico, religioso e de entretenimento. Realmente, o Egito é surpreendente. E agora, no próximo capítulo, eu vou te mostrar as belezas desse lugar. Mas antes, não custa nada você dar aquele like, né? Porque se você está aqui comigo, é porque o conteúdo do vídeo te agradou, não foi? Então, venha conhecer as maravilhas do Egito. Engana-se quem acredita que as pirâmides de Gizé são as únicas atrações do Egito. Por ser a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé, visitar as formações é e continuará a ser parada obrigatória no destino, mas isso não é tudo afinal. O Egito possui diversos outros pontos turísticos surpreendentes que vou te apresentar agora. A capital do Egito, além de ser a maior do país, é considerada a principal metrópole da África e do mundo árabe. Como toda grande cidade, o Cairo é bastante caótica, com trânsito nada agradável e, mesmo assim, charmosa e encantadora. Lá, os viajantes podem conhecer um dos museus mais fascinantes do mundo, o Museu do Cairo. Apesar da manutenção e curadoria não ser das melhores, o museu atrai curiosos para conferir de perto o enorme acervo de múmias, as esculturas, os sarcófagos e tantos outros elementos preciosos da história egípcia. As famosíssimas pirâmides de Quéops, Khafre e Mykonos ficam próximas ao centro da cidade, impressionando qualquer viajante com a sua grandiosidade. Outra grande atração turística do Cairo é o Bazar Khan el-Khalili, uma feira que se estende por diversas ruas do centro. Você pode encontrar um pouco de tudo, desde comidas e artesanatos até roupas e narguilé. Já os viajantes interessados em arqueologia não podem deixar de incluir Tebas, a antiga capital do Egito, em seu roteiro. É nesse lugar que são alguns dos principais sítios arqueológicos do mundo, como, por exemplo, o Templo de Karnak, o Templo de Luxor, o Vale dos Reis e o Vale das Rainhas. Vale lembrar que a cidade também conta com estátuas e outras ruínas magníficas. E para quem gosta de curtir a natureza, não pode deixar de visitar o mais antigo parque do Egito, o Parque Nacional de Ras Muhammad. Localizada na parte turística de Riviera do Mar Vermelho, em uma área de proteção com 480 km². O parque tem montanhas de areia e de calcário, o mar com águas claras e até espaço para camping. A região do Mar Vermelho também é uma ótima pedida para os mergulhadores, já que possui alguns dos melhores pontos de mergulho do mundo pela sua imensa biodiversidade e águas azuis translúcidas. Na costa do Mar Vermelho está o Buraco Azul de Dahab, uma caverna subaquática com mais de 100 metros de profundidade. Temos também a região montanhosa do Sinai, uma parte terrestre que faz a divisão entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. De acordo com a Bíblia, foi lá que Moisés escreveu os 10 mandamentos, o que dá uma importância histórica bastante especial para a região. E por último, e não menos importante, o deserto do Saara, conhecido por ser o maior deserto quente do mundo. Uma beleza natural sem igual, que encanta os viajantes e desafia alguns aventureiros que queiram desbravar este gigante deserto africano. E então, meu amigo, gostou de conhecer um pouco mais sobre esse belíssimo país? Se você curtiu, deixe aquele like aqui embaixo e já envia esse vídeo para aquela pessoa que precisa conhecer o Egito. Eu vou deixar outro vídeo que fiz aqui na tela para você. Clica nele que a gente se encontra novamente. A você o meu muito obrigado e até a próxima.